Olá, Nutri, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre refluxo, então se você quer saber tudo sobre essa doença, fica ligadinho aqui no vídeo até o final, beleza? Antes de tudo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou, se você tem ou não tem, se você já trata do refluxo. Curte muito esse vídeo, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações e compartilha este vídeo com a galera pra ela ficar ligadinha aí nesses sintomas do refluxo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Vocês pediram, eu trouxe, então vamos lá. O que é o refluxo, Nutri? Refluxo é uma doença que acontece no seu esôfago. Por que ela acontece? É quando o ácido do seu estômago não segue o fluxo normal, que no caso seria ficar aqui no estômago fazendo a digestão. E ele sobe pelo seu esôfago, então dá um desconforto bem grande. Por que isso acontece? Porque o seu esfíncter, que divide o seu esôfago do seu estômago, ele não fecha adequadamente. Quando a gente come alguma coisa, engole, vai para o estômago, o esfíncter abre para o seu alimento passar para o estômago. E aí ele tem que fechar para que o ácido, quando esteja fazendo lá a sua digestão, não suba por esôfago. E aí, por que isso acontece? Porque por algum motivo o seu esfíncter tá frouxo, ele não tá fechando. Às vezes ele não fecha num tamanho bem significativo. E aí esses são os casos mais graves de refluxo. Como que desenvolve o refluxo, né? Você pode nascer, que são aqueles casos dos bebezinhos que têm refluxo, com a sua estrutura fisiológica comprometida, então você já nasce com esse afrouxamento do esfíncter, que ao longo do tempo ele pode voltar ao normal e fechar, e aí o bebê não ter mais esse problema quando começar a crescer, ou ele pode continuar tendo esse problema e aí tem que fazer um tratamento desde criancinha com ele, ou você pode desenvolver ao longo da sua vida e aí por conta de má alimentação, estresse, sedentarismo, obesidade, vários fatores externos contribuem para o aparecimento do refluxo. Refluxo tem cura? Como é que eu trato, né? Bom, gente, o refluxo, em casos mais graves, as pessoas têm que ser submetidas à cirurgia. Em outros casos, a gente trata com uma alimentação saudável, né, e atividade física. Mas atividade física entra em tudo? Sim, gente. A atividade física entra em tudo, tá? Inclusive no tratamento do refluxo. Se ele tem cura, normalmente quando você faz a cirurgia, as pessoas dizem que melhora muito, mas eu tenho muitos casos de pacientes que mesmo fazendo a cirurgia, volta depois, sempre tem aquele desconfortozinho, mas normalmente esses pacientes são aqueles que largam a alimentação saudável de lado e voltam a consumir tudo que não pode consumir, que vai aumentar a produção de ácido do seu estômago, e aí vai acabar sim tendo refluxo de novo, porque é normal, né? Se você não leva uma vida muito saudável, as doenças normalmente aparecem. Então, se você quer que o seu refluxo fique numa boa, não te perturbe mais, se você fez ou não fez a cirurgia, tem que focar numa alimentação saudável e em atividade física, tá bom? E também tem que utilizar os medicamentos que são propostos para o tratamento do refluxo. Como que eu sei que eu tô tendo um refluxo? Bom, gente, alguns sintomas que é mais fácil das pessoas saberem, né, que é um refluxo. Bom, dor no esôfago, né, queimação aqui na garganta, um pigarro, às vezes uma dor de garganta, aí você comeu alguma coisa e sabe aquela sensação que volta a comida aqui, que tem algumas pessoas que chegam até a vomitar, outras pessoas não, conseguem, tipo, dar aquela segurada, mas o alimento volta aqui, né, e aí dá aquela dor. Muitas pessoas relatam dores nas costas quando estão tendo alguma crise de refluxo, e muitas pessoas chegam a vomitar muito por conta do refluxo. E, normalmente, as pessoas que costumam ter gastrite tem refluxo, porque aí é uma quantidade de ácido muito grande que o seu estômago produz por algum outro problema que causa a gastrite e aí acaba subindo aquele ácido. Então a dor no esôfago tá bem presente, uma queimação, né?
Então, esses são os sintomas mais ou menos que as pessoas apresentam quando tem o refluxo. Se você está sentindo alguma coisa dessa, procura um médico, porque é só ele que vai conseguir diagnosticar isso através de exames e do seu histórico, né? Então, você vai contar pra ele como que você sente, os episódios que acontecem. Tem um caso muito ruim que acontece também, que você às vezes está dormindo e aí sobe aquele ácido e a pessoa acorda engasgada. Gente, isso é o maior perigo, tá? Então assim, se aconteceu isso já uma vez com você, que seja, corre pro médico para você ter o tratamento devido, tá? Ele vai te submeter a alguns exames, façam tranquilamente, precisa ter o diagnóstico para você conseguir fazer o tratamento, tá? E o que fazer quando eu tenho refluxo, Nutri? Vou dar aqui uma dica top para vocês. Prestem bem atenção. Na teoria, existem alguns alimentos que estimulam a produção de ácido do estômago. E aí o que acontece? É para todo mundo? Não é para todo mundo, mas a grande maioria se sente mal quando consome estes tipos de alimento, né? Então tem o refluxo, acontece o refluxo quando comem esse tipo de alimento. Então vamos lá. Alimentos muito gordurosos, cafeína, bebidas gaseificadas e alcoólicas, pimenta, carboidratos simples. Esses tipos de alimento normalmente ajudam a aumentar a produção de ácido no estômago para conseguir fazer a digestão, então a quebra da partícula. Então quando você come, esse ácido aumenta e se você já está com refluxo, vai acontecer esse desconforto quando você come esse tipo de alimento. E é só ficar observando, gente. Algumas pessoas identificam que até mesmo, por exemplo, com leite desnatado, acabam tendo uma crise de refluxo, ou com um iogurte, ó, travei a língua. Ou com iogurte, ou sei lá, com algum alimento que eu não especifiquei aqui. E aí fala, poxa, Nutri, mas eu comi, sei lá, melão e me deu refluxo. Então, tira o melão da sua alimentação, faz o tratamento e depois a gente começa a introduzir para ver se você ainda vai ter as crises de refluxo consumindo esse alimento. Mas é muito importante que você também verifique quando você come tal alimento e passe para sua nutricionista falar, ó, Nutri, eu como isso daí e tenho crise de refluxo, porque daí a Nutri vai te orientar da melhor maneira para você não precisar consumir esse alimento ou consumir esse alimento de uma forma que o seu estômago não produza tanto ácido e você consiga estar consumindo esse produto. O que fazer para evitar o refluxo? Então, primeira coisa, não consumir os alimentos que te causam o refluxo, né? Outra coisa, comer de 2 ou 3 horas em pequenas porções. Então, tomou o café da manhã, faz o lanche da manhã. Lanche da manhã, almoço. Lanche da tarde e janta. Por quê? Porque assim você não fica muito tempo com o estômago vazio e aí não tem tanta produção de ácido, então não acontece. Porque o refluxo também muitas vezes vem porque você tá com o estômago vazio, você não comeu nada e aí começa aquele mal-estar. E aí se você come, às vezes piora, né? Porque daí você pega e come uma coxinha, aí vai passar mal mesmo. Então, come bonitinho, segue a orientação do nutricionista. É muito importante no nutricionista se você for diagnosticado com refluxo. Consumir frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, tomar bastante água, evitar líquido durante a refeição. Evitar comer e deitar. Então assim, tenta jantar umas 6 horas, né, da tarde, no máximo umas 7, se você for dormir 10, 11 horas da noite. E tenta não comer nada antes de dormir, porque isso pode aumentar a chance de você ter o refluxo. Pra quem tem refluxo, o chá de camomila é uma bênção, gente. Ele ajuda a acalmar o seu sistema gástrico. Então, quem tem refluxo, chá de camomila tem que entrar na sua lista de alimentos prediletos. O mamão também ajuda muito a dar aquela acalmada na produção de ácido, então fazendo com que você não se sinta tão mal ao consumir alguma coisa. Isso é uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes. Se você jantou, sei lá, 6 horas da tarde e tá com fome às 9 horas, come um pedacinho de mamão. Ele vai dar aquela acalmada, espera um pouquinho antes de deitar para que não aconteça o refluxo. Se seu caso for muito grave de refluxo, eu
oriento que não coma absolutamente nada antes de deitar, porque você pode ter a crise sim. Outra dica muito importante para quem tem refluxo: não durma assim, sempre durma inclinado, porque quando você dorme assim, o líquido volta muito mais fácil. A chance de você engasgar é muito grande, então sempre durma nessa posição, até porque você tá dormindo, você não sabe o que tá acontecendo, né? E acordar engasgado é horrível, tá? Eu tenho refluxo, então eu tô falando com propriedade sobre isso. Quando descobri o meu refluxo, eu acordava engasgada e eram episódios horríveis, até eu entender o que eu podia ou não podia comer, até eu entender que não rolava comer e deitar. Eu descobri isso há muitos anos atrás. É importantíssimo que você não deite assim, sempre inclinada. Pode colocar alguma coisa no pé da sua cama, na cabeceira, né, para inclinar a cama, ou então também pode comprar o travesseiro que é próprio para quem tem refluxo, que é um travesseiro assim. Existe já, você encontra em todos os lugares que vende travesseiro, inclusive aquelas lojas que vendem um monte de coisa para casa, elas já tem também esse tipo de travesseiro. Ou então você coloca vários travesseiros para você dormir. Mas Nutri, aí eu vou ter problema de coluna. Gente, aí vocês têm que fazer pilates e yoga para não ter problema de coluna, combinado? Bom, gente, esse foi o vídeo sobre refluxo. Se você ainda assim continua com dúvidas ou quer mais informações sobre, pode deixar perguntinhas aqui embaixo que eu respondo, ou então procura um nutricionista para te dar as orientações devidas, porque mesmo o refluxo sendo uma doença igual para todos, né, o sintoma e as precauções, os cuidados, o tipo de alimentação vai ser diferente. Não é porque eu não posso tomar café que você aí também não pode tomar café. A cafeína realmente é um problema para quem tem refluxo, mas existem pessoas que têm refluxo e conseguem tomar uma determinada quantidade de café, e tem outras que não podem tomar nada, nem um golinho, que já causa o refluxo. Então procurem um nutricionista para receber a devida orientação. Esse vídeo eu queria dedicar especialmente pro André, que é um paciente meu que pediu muito esse vídeo, né, pra eu estar fazendo. Então, André, tá aqui o seu vídeo. Espero que você tenha gostado e que vocês todos que estão assistindo tenham gostado também. Qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.